Meus amados, graça e paz. Por favor, abra sua Bíblia. No Evangelho escrito por Lucas, Evangelho do Senhor, escrito pelo doutor Lucas, capítulo 7. A partir do verso 11 até o verso 17. O texto trata da ressurreição do filho de uma viúva, numa cidade chamada Naim. O nome dessa cidade só aparece aqui em Lucas capítulo 7. Em nenhum outro texto da Escritura, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Só aparece aqui. E o Senhor vai àquela cidade, porque algo extraordinário aconteceria ali. Verso 11. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. E os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judeia e por toda aquela região. Amém. A igreja pode sentar? Continue com a sua Bíblia aberta, já que a gente vai observar alguns fatos importantes no texto que acabamos de ler. Eu quero parabenizar os presbíteros pelo seu dia e também agradecer à igreja pelas mensagens amorosas, pelas felicitações que me fizeram no dia de ontem e também no dia de hoje. Ontem eu fiquei um pouco mais jovem, um pouquinho mais jovem. Então ontem, pela graça do Senhor, pela bondade do Senhor Deus, eu completei 75 anos. Graças a Deus. Não é? Uma caminhada já um pouco longa. Como ainda vou viver pelo menos até os 105 anos? Esse foi o acordo que eu fiz com Deus. Eu não sei se Ele concordou, mas eu fiz esse acordo. Um acordo, não é, que partiu somente de mim. Mas espero que Ele me dê a graça de viver mais algum tempo com saúde, pregando a palavra de Deus, evangelizando e falando do grande amor de Deus. E esse é o grande privilégio que o Senhor me deu. O privilégio de pregar, de pastorear o rebanho,
de falar do amor de Deus. É algo extraordinário. Faria tudo de novo. Tudo de novo. Sem nenhum arrependimento. Arrependimento que eu tenho são os erros cometidos. Mas pregar, servir a Deus, servir a igreja, ajudar as pessoas, ouvir as pessoas, isso é algo muito especial. Louvado seja Deus. Curve a sua cabeça. Amado Deus, mais uma vez chegamos à presença do Senhor, com humildade, com submissão, compreendendo a nossa limitação, a nossa fraqueza, compreendendo que dependemos inteiramente da ação do Espírito Santo de Deus. Usa-me em tuas mãos, ó Santo Espírito. Façamos juntos esse trabalho e a pregação chegue ao coração daquela pessoa que precisa ouvir essa palavra. E neste lugar, o nome bendito de Jesus seja para sempre exaltado. Assim, ó Deus, oramos e agradecemos pelos méritos de Jesus, nosso Senhor. Amém. Continue com a sua Bíblia aberta. Meu tema é o cheiro da vida. O cheiro da vida. Deixe-me começar dizendo o seguinte: todos nós concordamos que a morte, que é um assunto que nós não gostamos de falar, a morte é o sinal de igualdade na equação da vida. A morte é o sinal de igualdade na equação da vida. Também reconhecemos que é uma das coisas que mais assusta os seres humanos. Morrer não está no programa de ninguém. É algo que assusta. É o desconhecido. É aquilo que nós não conhecemos. O que acontece depois da morte? Nós que conhecemos a Bíblia sabemos exatamente para onde nós vamos. E a grande maioria sabe exatamente para onde vai? Então, esse tema é um tema assustador. Conversar sobre a morte é algo que ninguém gosta. E praticamente todos fogem desse tema. Mas eu quero dizer a vocês nesta noite que somente a fé cristã, somente a fé cristocêntrica, bíblica, somente a fé cristã anula esse pavor. Somente o conhecimento de Deus anula esse pavor da morte. Nesses dias em que o mundo respira o cheiro da morte, terremoto na Venezuela, terremoto no Japão, guerras que pipocam em muitas partes do mundo, guerras que exalam o cheiro da morte, não o cheiro da vida, terremotos que exalam
o cheiro da morte. Nesta noite, com a graça de Deus, eu quero falar sobre o cheiro da vida, não sobre o cheiro da morte. Falar sobre o cheiro da vida, sobre o bom perfume que nós que estamos em Cristo exalamos. Eu quero falar sobre o cheiro da vida que emana do trono de Deus e do Cordeiro. Cheiro da vida. Meus irmãos, o Evangelho do Senhor, escrito por Lucas, como lemos, capítulo 17 de Lucas, conta a história de uma tragédia que se transformou numa bênção de ressurreição. Uma tragédia que se transformou exatamente por causa da presença de Jesus, que resolveu visitar aquela cidade. Será que era necessário o Senhor, no seu ministério, visitar aquela cidade? É claro que sim. O Senhor sabia que encontraria na saída, ou ele entrando na cidade, e um grupo saindo da cidade, ele encontraria pessoas sofridas, pessoas atingidas pela tragédia, pelo sofrimento. O Senhor estaria se deparando com algo que assusta o ser humano: a morte de um jovem. Então, meus amados, ali estava um cheiro de morte, que se transformou num cheiro de vida. A morte que, pelo poder do Senhor, pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, se transforma em vida. O fato aconteceu nessa pequena cidade chamada Naim, distante de Nazaré, apenas 10 quilômetros, e cerca de um dia de caminhada até Cafarnaum. A Naim bíblica tinha uma única entrada. Uma única entrada, uma única saída. Naquela pequena cidade morreu o filho único de uma viúva. Filho único de uma viúva, cujo cortejo fúnebre estava saindo da cidade. O destino, o cemitério, lugar dos mortos. É exatamente para lá que vão os mortos. Aquele grupo saía da cidade, aquele cortejo fúnebre estava saindo da cidade para o sepultamento, como relata o texto bíblico, verso 12. Saía o enterro do filho único de uma viúva, ou saía a comitiva que estava carregando o caixão daquele moço. A senhora do texto já havia chorado a viuvez. A gente não sabe a idade dela, a gente não sabe se
o marido havia morrido há muito tempo ou não, o texto não esclarece, não diz nada, não menciona o nome daquele moço que havia morrido, não menciona o nome da viúva, não menciona o nome do jovem que estava sendo levado para o cemitério. A Bíblia não diz nada a respeito. O texto apenas diz que aquela mulher chorava. E não somente ela, outras pessoas também choravam. Ela, como já disse, havia chorado a viuvez, agora chora a morte do único filho. Tem drama maior? A mulher já é viúva e agora ela vai enterrar um filho, único filho. A pessoa que caminhava com ela. Ninguém sabe a idade desse jovem, digamos 17 anos, 18 anos. Era um jovem. E agora, aquela mãe estava chorando a morte do único filho. Todavia, meus amados, um fato extraordinário transformou aquela marcha fúnebre. A marcha da desesperança. Diante da morte, para muita gente a esperança bate em retirada. A marcha da desesperança. A marcha de uma mãe impiedosamente atingida pela dor da perda. A coisa mais natural é o filho sepultar o pai, sepultar a mãe. É o natural. Não é natural um pai sepultar um filho. Não é natural uma mãe sepultar o filho. Imagine um drama. A tragédia que se abateu sobre aquela mulher viúva. Uma tragédia. Mas, meus irmãos, aquele momento transformou-se. Aquele momento do encontro, do cortejo que saía com o cortejo que entrava, transformou-se num momento glorioso de júbilo e louvor a Deus. Quem faz a diferença é Deus. Quem faz a diferença é Jesus. Quem faz a diferença é a presença de Jesus de Nazaré. Ele faz toda a diferença do mundo. Então, meus amados, aquele momento de desesperança se transformou no momento de louvor, no momento de alegria, no momento especial. E a palavra vai nos dizer exatamente isto, verso 16. Verso 16. Depois que acontece o milagre. Depois que a morte bate em retirada e aí a vida toma conta da situação, a palavra diz no verso 16, todos glorificavam a Deus. Quem entrava, louvava a Deus. Quem estava saindo, carregando um defunto, também glorificava a Deus, porque aquele já não era mais um morto, era uma pessoa viva. Todos glorificavam a Deus. Meus irmãos, o júbilo e o louvor aconteceram pelo fato de, naquele momento, e aí está toda a diferença do mundo, adentrava a cidade aquele que veio ao mundo para ser a vida, não a morte. Ele veio ao mundo para ser a vida, o caminho e a verdade.
Observe o que a Bíblia diz, no verso de número 11. Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ninguém sabia o que estava acontecendo, porém ele sabia. A vida sabia, a verdade sabia, o caminho sabia, o verbo da vida sabia. Ele sabia que naquele dia ele estaria encontrando um cortejo fúnebre. Ele estaria encontrando uma viúva que chorava a perda do único filho. Ele sabia. Assim como ele sabia que quando ele mandou Pedro pescar, lá no mar da Galileia, para tirar da boca do peixe uma moeda para pagar um imposto. Ele sabia que um peixinho ali naquele grande lago estava quase entalado com uma moeda. Ele sabe todas as coisas. O Senhor sabe todas as coisas. E ele sabia que naquela cidade, ele estaria encontrando uma viúva e encontrando um corpo inerte, sendo carregado para fora dos muros da cidade, a fim de que fosse sepultado. Então, irmãos, dessa história extraordinária, aprendemos pelo menos 3 lições pertinentes. 3 lições importantes. Primeiro, o que a gente observa no texto é exatamente a intensa compaixão de Jesus. Ele é aquele que se compadece. Apesar da minha fraqueza, apesar da sua fraqueza, o meu Senhor, o seu Senhor, o Senhor da igreja, o Senhor dos homens, o Senhor da história, Ele se compadece do pecador. Pecador que está morto espiritualmente, morto em seus delitos e pecados. Ele também se compadece de um moço que estava sendo levado para o cemitério. O Senhor compadeceu-se da enlutada. Ele se compadece da viúva enlutada. Olhe para o verso 13, a parte A do verso 13. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. As entranhas de Jesus se comoveram. O Senhor, ao vê-la, se compadeceu dela. Ah, meus queridos irmãos, deixe-me dizer uma coisa a vocês nesta noite e aprendam, por favor. Os olhos do Senhor percebem todas as nossas tristezas. Ele percebe. Ele perscruta o nosso interior. Ele conhece a minha tristeza e a sua tristeza. Seu terno coração se compadece, sempre se compadece de nossas aflições. Que Deus extraordinário. Que Deus extraordinário. O Deus que se compadece de nossas aflições. Seus pés são velozes para nos socorrer. Como foram velozes para chegar naquela cidade chamada Naim. Sua boca pronuncia palavras de verdadeira consolação e de fiéis promessas, que não são promessas vazias, não é um consolo fingido, é um consolo real, é verdadeira consolação. Suas mãos, meus amados, elas
transmitem vida abundante. Pés velozes para socorrer. Pés velozes para socorrer. Boca que pronuncia palavras consoladoras e promessas fiéis. Suas mãos, quando tocam numa vida, essas mãos transmitem abundância, vida abundante. Meus amados, a Bíblia está cheia de textos que falam da intensa compaixão de Deus. A Bíblia inteira, louvado seja Deus. Salmo 25, verso 16. Salmo escrito por Davi. Volta-te para mim e tem compaixão. É o grito de Davi. É a oração de Davi. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Ele é o Consolador. Moisés escreveu no Salmo 90, verso 13. Volta-te, Senhor, até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos. Tem compaixão do teu povo. E o Senhor verdadeiramente tem compaixão do seu povo. Nós experimentamos diariamente, dia após dia, minuto após minuto, todos nós experimentamos de forma prática a compaixão do nosso bendito e eterno Redentor. Meus irmãos, o Senhor deu uma amostra de como o seu coração estava cheio de compaixão para com a viúva. Ele deu uma amostra. Ele provou, ele mostrou que de fato a sua alma estava cheia de compaixão. Ele, na verdade, sentia a dor que a viúva sentia. Isso é compaixão. Seus lábios de compaixão falaram à triste mulher palavras de consolação. Seus pés, movidos pela compaixão, se apressaram para socorrê-la. Ele poderia ter passado distante de Naim, mas seus pés, apressadamente, foram até a cidade de Naim para socorrer aquela viúva que chorava. Suas mãos, cheias de misericórdia, comunicaram vida ao defunto, ao filho da viúva. E é maravilhoso saber que Jesus é o mesmo. O que ele fez naquela cidade de Naim, ele continua fazendo na vida de muita gente. Ele continua se compadecendo, ele continua amando, ele continua servindo. Jesus Cristo é o mesmo de ontem, lá na cidade de Naim. Ele é o mesmo hoje. E ele está aqui entre nós, com o coração cheio de compaixão, com o seu olhar cheio de compaixão, com as suas mãos querendo tocar as vidas e transformar vidas. Esse é o Senhor que nós adoramos, e Ele será o mesmo para sempre. Amém, meus irmãos? Ele será o mesmo para sempre. Portanto, meus irmãos, Cristo em todo o seu ser, Ele foi e é inteiramente compaixão. Portanto, a gente percebe a intensa compaixão de Jesus. Ele se compadece. Eu não sei qual é a sua dor, qual é a sua aflição, mas
O Senhor conhece a sua vida. Ele conhece o seu assentar e o seu levantar. Ele conhece a sua estrutura. Ele penetra no âmago de sua vida. Ele penetra a sua alma. Ele penetra a sua mente. Ele sabe exatamente qual é a sua necessidade. E cheio de compaixão, Ele estende a mão. E cheio de compaixão, Ele toca a sua vida. Cheio de compaixão, Ele cura a sua alma. E Ele também cura fisicamente a sua vida. A pessoa pode estar morta e o Senhor a traz para a vida. Lázaro, Lázaro, vem para fora. Esse é o nosso Deus. Esse é o bendito Redentor. Em segundo lugar, meus irmãos, as lágrimas daquela mãe foram enxugadas pelo Senhor. As lágrimas daquela mãe foram enxugadas pelo Senhor. Olhe para o texto. Olhe para o verso 13, a parte B do verso 13. O Senhor disse: não chore. Não chore. Uma palavra de autoridade. Uma palavra de amor. Uma palavra de misericórdia. Se fosse qualquer outra pessoa, aquela mulher diria assim: quem é você? Eu estou chorando a minha perda. Eu estou chorando porque meu filho morreu. E ele vai ser enterrado. Naquele momento, o Senhor disse a ela: não chore. As suas lágrimas foram enxugadas pela presença daquele que enxuga as nossas lágrimas. Louvado seja o Senhor para sempre. Meus irmãos, essas palavras, como disse, a princípio parecem descabidas, não é verdade? Uma mulher que está levando o filho para o cemitério, chora, lamenta, e uma pessoa diz assim: não chore. Parecem palavras descabidas, porque diante da morte, o que resta a uma pessoa são as lágrimas. Diante da morte, o que resta a qualquer ser humano são as lágrimas. Mas as palavras proferidas pelo Senhor causaram um impacto muito grande à pobre mãe desconsolada. Quando Jesus disse a ela: não chore, não é como nós dizemos. Não é a mesma coisa. Não é como eu chegar perto de uma pessoa que está sepultando um ente querido e eu dizer para essa pessoa: não chore. Não causa nenhum impacto. Muito pelo contrário. A pessoa nem entende uma palavra dessa. O Senhor te console. Geralmente a gente usa essa palavra. Mas o Senhor não disse: o Senhor te console. O Senhor preenche a sua dor. O Senhor disse: não chore. Ele estancou as lágrimas daquela mulher. E o que mais me impressiona no Senhor é que Ele continua estancando as nossas lágrimas, tirando, meus irmãos, a causa do nosso choro. Qual era a causa do choro daquela viúva? Naquele momento, era o filho que estava ali morto, sendo carregado. Então, meus amados, o Senhor tirou a causa que fazia aquela mãe chorar. Qual era a causa? A morte. Só quem pode enfrentar e vencer a morte é Jesus. Somente o Senhor pode enfrentar e vencer a morte. O choro da viúva transformou-se em alegria.
E se depois houve choro, foi de júbilo. Não era mais aquele choro sofrido, doído. Era choro de alegria, de prazer, de contentamento, de euforia. Meu filho está vivo. O Senhor estancou as minhas lágrimas. As lágrimas das dores, o Senhor estancou. Meus amados, o Senhor continua sendo consolação para os que choram suas perdas. Escute, o Senhor continua sendo consolação para os que choram suas perdas. O Senhor continua sendo consolação para os atribulados. O Senhor continua sendo consolação para os que foram feridos pela vida. Ele continua sendo consolação. Louvado seja Deus. O Senhor continua sendo consolação e esperança para aqueles que imaginam que não há mais jeito. Ninguém dá jeito à minha vida. A minha situação não tem jeito. É impossível. Mas eu quero dizer a você nesta noite que para o Senhor não há impossível. Nada é impossível para o Senhor nosso Deus. Tem jeito para a sua vida. Tem jeito para a sua alma. Tem jeito para o seu coração, meu querido irmão. Diversos textos das Escrituras sinalizam para esse viés da ação de Deus em enxugar as lágrimas daqueles que são marcados pelas situações impiedosas da vida. A vida muitas vezes é impiedosa. Vidas que são marcadas pelo sofrimento. Então, meus irmãos, vejamos alguns textos que mostram o Senhor enxugando as lágrimas. Por exemplo, o profeta Isaías, no capítulo 25, eu gostei muito desse texto, o verso 8, a parte B, diz assim: o Senhor enxugará as lágrimas de todos os rostos. Aleluia. É o Senhor quem enxuga. Quando você chora a sua dor, não esqueça, pertinho de você está aquele que enxuga as suas lágrimas. Lá no último livro da Bíblia, no livro do Apocalipse, capítulo 7, verso 17, está escrito assim: pois o Cordeiro que estava ali enxugando as lágrimas daquela viúva, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Eu sei que o texto é escatológico, mas eu aplico esse texto também à minha vida no dia a dia. Quantas vezes você foi consolado pelo Senhor? Quantas vezes, minha irmã, você foi consolada pelo Senhor em momento de profundo abatimento, de choro, de dor? De repente você sente o mover do Espírito em sua vida e o Senhor enxuga as suas lágrimas. E há um renovo especial em sua vida. E você se levanta com muita alegria no seu coração. O Deus poderoso enxugará dos olhos toda lágrima. Toda lágrima. Todas as nossas lágrimas continuam sendo enxugadas pelo Cordeiro de Deus, pelo Cordeiro do Senhor, que na visão de João, quando ele viu o novo céu, a nova terra, João registrou, meus amados, algo maravilhoso nesse penúltimo capítulo: Deus enxugará todas as lágrimas. Tudo aquilo que você chorou durante a sua história, elas serão enxugadas.
pela presença bendita do Senhor nosso Deus. Capítulo 21, o penúltimo capítulo que eu quero mencionar, meus queridos irmãos: eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá mais a morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É escatológico. Novo céu, nova terra. Porém, meus amados, aquele que se compadece, aquele que tem compaixão, ele continua enxugando as lágrimas do seu povo. Ele enxugou as lágrimas daquela viúva. A grande realidade é a seguinte: em Cristo acaba-se o choro da desesperança. Quem está em Jesus não paira sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre a sua cabeça essa ideia da desesperança, porque Cristo é a sua esperança. Acaba-se o cheiro da morte, porque dele exala o cheiro da vida. Esta é a verdade. Esta é a verdade. As lágrimas daquela mãe foram enxugadas pelo Senhor. Você está chorando? Espere em Deus. As suas lágrimas estão sendo derramadas? Apele para Deus. Consulte a Deus. Converse com Deus. Abra o coração para Deus. Fale com Jesus. Fale com a pessoa do Espírito Santo. E você vai sentir a ação do Senhor enxugando as suas lágrimas. Terceiro, a vida reapareceu mediante o toque restaurador de Jesus. Esse é o toque que muda tudo. O príncipe da vida tocou no caixão e mandou que a morte devolvesse o filho daquela viúva. Autoridade. Onde está, ó morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Moço, levante-se. Quem tem poder e quem tem autoridade sobre a morte, atende pelo nome de Jesus. Aquele que estava morto recebeu a vida. A morte largou a mão da vítima ao ouvir a palavra poderosa do Senhor. A morte que leva embora. A morte que acaba com os sonhos. A morte que faz uma pessoa derramar lágrimas. Diante da palavra cheia de autoridade de Jesus, a morte bate em retirada e a vida volta. Por favor, olhe para o verso 14. O Senhor disse assim: jovem, eu ordeno a você, levante-se. Você já viu isso? Você já viu uma pessoa que está dentro de um caixão se levantar? Sem a ação de Deus? Nunca. 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 Mas aqui o Senhor, cheio de autoridade, a sua voz poderosa, a voz poderosa do Senhor, a palavra poderosa do Senhor, disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. A morte bateu em retirada. A morte foi embora. O verbo eterno, a vida eterna em carne humana, deu ordem à morte, dizendo: largue a sua vítima. Jovem, levante-se.
E o jovem se levantou. Lázaro, depois de 4 dias sepultado, já cheirava mal. O Senhor disse com a sua voz cheia de autoridade: Lázaro, venha para fora. E Lázaro veio. A morte largou a sua vítima. Então, meus amados, a palavra do Senhor trouxe a vida da morte. Somente Ele pode trazer vida àquela pessoa que está morta. A compaixão encarnada, essa compaixão maravilhosa, essa compaixão que atende pelo nome de Jesus com autoridade, disse: largue a sua vítima. Ele disse à morte: jovem, eu ordeno. Que autoridade! Eu ordeno. Levante-se. Levante-se. Lembram da filha daquele oficial? Não incomode mais o mestre. A menina morreu. Não, ela está dormindo. Ela está apenas dormindo. E quando o Senhor chega ali naquela residência, todo mundo chorava de uma forma desesperada. E o Senhor traz de volta aquela menina. Ela tinha 12 anos. E entrega aos pais. Esse é o Senhor que tem autoridade sobre a morte. Que festa! Que festa maravilhosa! O que estivera morto é entregue à mãe ressurreto. Não era um fantasma, não. Era o mesmo jovem de carne e osso, ressurreto, entregue à sua mãe. A graça e a misericórdia do Senhor devolveram o cheiro da vida àquele que estivera morto. Aquele moço cheirava a morte. Agora ele exala a vida. Ele tem o cheiro da vida porque Jesus interveio e o trouxe da morte para a vida. Louvado seja o nome do Senhor. John Piper, ele diz assim: graça é a bondade de Deus mostrada a pessoas que não a merecem. Graça é a bondade de Deus mostrada a pessoas que não a merecem. Misericórdia e a bondade de Deus mostrada às pessoas que estão em uma situação miserável. O Senhor demonstrou a sua compaixão, a sua misericórdia àquela mulher, devolvendo seu filho que havia morrido. Aquele jovem que estivera dentro daquele caixão frio, que tinha o cheiro da morte, não merecia a graça de Deus. A sua mãe também não. Eu também não, você também não. Ninguém merecia, como diz Piper. Ninguém merece a graça, ninguém merece a compaixão do Senhor, ninguém merece a misericórdia do Senhor, ninguém merece. Mas o Senhor, soberanamente, Ele se inclina para o homem pecador. E Ele, cheio de bondade, de compaixão e de misericórdia, Ele estende a mão e toca a vida daquele que está morto. E ele passa a ter vida e vida abundante. Amém, meu irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Olhe, por favor, para o verso 15. O que estava morto, aquele que estava morto, sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Eu fico aqui pensando, quais foram as palavras usadas por aquele jovem? Quando a ressurreição acontece, quais foram as palavras usadas por aquele jovem? Será que foi: mamãe, eu estou vivo? Será que foi: gente, eu estou vivo? Eu tenho a impressão
que ele olhou para a vida, ele olhou para Jesus, para aquele rosto sereno, para aquela pessoa serena que estava diante dele. Ele disse: Senhor, louvado seja o teu nome, tu és o Senhor da vida, tu não és o Senhor da morte, tu és o Senhor da vida. E aquele moço juntou-se às outras vozes, glorificando o nome do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele passou a falar e foi restituído à sua mãe. Deixe-me dizer algo importante. Se você tem sentido o cheiro da morte nos seus dias de aflição, eu o convido a olhar para o alto. Olhe verticalmente. Eu o convido a olhar para o alto, a olhar para o Redentor, que soberanamente vai encharcar sua vida com o cheiro de vida abundante. Ouse olhar para Jesus, ouse olhar para o céu, ouse pensar no céu, ouse pensar na pessoa de Jesus, e o Senhor da vida o acompanhará até a eternidade. Quando a gente encontra a vida, essa vida nos acompanha até a eternidade. E eu quero concluir. Quero encerrar chamando a sua atenção para os resultados do milagre. Olhe para o texto, para o verso 16, a parte A. Primeira coisa que aconteceu: todos ficaram possuídos de temor. Temor a Deus, não temor à morte. A morte não amedrontava mais, temor a Deus, todos ficaram possuídos de temor. E o verso continua: e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus está no meio do seu povo. Aquele cortejo fúnebre, de lágrimas, de tristeza, de separação, de dor, de angústia, de sofrimento, se transforma num culto. Amém, meu irmão? Se transforma no culto de louvor a Deus. Aquela multidão, os que saíam e os que entravam, começaram a cultuar a Deus, começaram a louvar a Deus, começaram a glorificar a Deus, glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus está no meio do seu povo. Deus visitou o seu povo, Deus está aqui. Nós estamos diante de Deus, nós estamos diante do Deus único e verdadeiro. Todos glorificavam a Deus. Então, meus irmãos, o milagre foi testemunhado por seus discípulos e também a multidão que acompanhava Jesus e a multidão que saía da cidade. Que impacto causou na vida daqueles que entravam, seus discípulos e a multidão que o acompanhava. E o impacto que causou na vida da mãe e na vida da multidão que saía da cidade de Naim. A cidade ficou impactada. Os discípulos de Jesus ficaram impactados. A multidão ficou impactada. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E eu digo o seguinte, para a gente concluir: somente a fé em Cristo anula o medo da sombra da morte. Somente a fé em Jesus anula o medo da sombra da morte. O cheiro da vida anula o cheiro nauseante da morte, como escreveu Davi no Salmo 23. E eu encerro com este texto: ainda
que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. A presença de Jesus elimina o medo da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, Senhor, estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Que nesta noite, o Deus eterno console a sua vida, console a sua alma, e você nunca esqueça que o Consolador nunca se ausenta. Aquele que tem compaixão nunca se ausenta. Aquele que é cheio de misericórdia nunca se ausenta. Não, Ele está sempre presente, com a sua mão estendida para abençoar, para curar, para restaurar, para trazer vida diante da morte. É assim que Ele faz, é assim que Ele age, para o louvor do seu nome.